Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente sobre as vossas vidas. Recebo o meu abraço fraternal, desejando-lhes uma boa e abençoada recepção. É o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Fiquem conosco, vem aí quadros abençoadores, lindas histórias de fé, a palavra de Deus direta do púlpito, pedidos de oração no altar das orações e um momento maior da corrente da fé. Eu quero iniciar o programa trazendo um texto bíblico muito conhecido. Refiro-me ao Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, e o versículo de número 32, quando o Senhor Jesus abriu seus lábios santos e fez a seguinte declaração: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta declaração provocou uma certa reação por parte dos judeus, dos fariseus, dos religiosos que ali estavam. E eles diziam: liberta-nos de quê? Somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. E este jovem pregador diz que se conhecermos a verdade, seremos libertos. Liberta-nos de quê? Essa pergunta é muito interessante. Há muitas pessoas que, apesar de terem a liberdade, o sagrado direito de ir e de vir, não é? No Brasil, graças a Deus, a escravidão foi abolida há tanto tempo e não há mais escravidão. Mas há muitas pessoas que, mesmo desfrutando da liberdade, são verdadeiros escravos. Escravos, por exemplo, de um vício. O vício, como o alcoolismo, ele escraviza de tal maneira que a pessoa muitas vezes quer romper com o vício, quer deixar aquele mau hábito, porque está prejudicando a família, está prejudicando a si próprio, está prejudicando a sua vida profissional, está provocando acidentes automobilísticos. A pessoa faz um propósito, reúne a família e declara que não mais vai ingerir bebidas alcoólicas, mas quando chega o próximo final de semana, está ele ou ela outra vez ingerindo bebidas, porque é um escravo, não tem vontade própria. Sua vontade está enfraquecida, o efeito do álcool entranhado no organismo se torna mais forte. Nós vamos trazer uma linda história de um cidadão que lutou com estas amarras do vício do alcoolismo, do vício da jogatina, jogos de azar, e isso provocou conflitos dentro de casa, violência doméstica. Mas um dia, o poder de Deus se manifestou na vida dele, porque ele mesmo na ignorância clamou a Deus do modo que ele sabia, e Deus manifestou, e quando ele entrou na casa da bênção em Brasília, sua vida foi transformada. Acompanhe a primeira parte deste lindo testemunho. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele.
Eis mais uma história de fé. Meu nome é Marcos de Araújo Correia. O meu testemunho não é diferente, não. Nós viemos de um sofrimento, de uma vida muito sofrida no mundo. Eu venho de um vício lá dos anos, desde os 18 anos, que eu comecei a beber. E eu comecei a beber, como todo mundo fala, bebia socialmente, mas eu comecei a beber na sexta e passei a beber no sábado, no domingo. Quando eu me vi, eu estava bebendo praticamente todos os dias, né, da semana. E isso era um problema muito sério, porque eu trabalhava muitas vezes autônomo, trabalhei em muitas firmas, mas trabalhei muito tempo autônomo. E o dinheiro sempre foi muito pouco, né? Construção civil, naquela época hoje é mais fácil você ganhar dinheiro na construção civil, mas naquela época era lá nos anos 80, 89, quando eu me profissionalizei. E então eu bebia demais, me trouxe sérios problemas, principalmente com a vida com a minha esposa, né, em família. E tem uma passagem que poucas pessoas... A bebida foi tão terrível na minha vida que teve um... Eu não gosto nem de falar nisso, que eu me emociono muito, que é um passado que eu dou glória a Deus, porque Deus me livrou disso, mas eu cheguei a puxar a faca para minha esposa e meu filho pequeno, por causa da bebida. A bebida sempre foi um problema sério na minha vida. Não foram muitas as vezes, mas eu cheguei a deixar em mesas de bares, de jogatina, né? Praticamente muitas vezes eu deixei o dinheiro do aluguel jogando carta, vício de carta, e foi muito complicado. E fora as brigas com a minha esposa, né? Ela querendo lutar pela família e eu querendo curtir a vida, casado, achando que era solteiro. Isso, a bebida foi muito problemático, mas muito problemático. E quando foi um dia, eu lembro que eu bebi tanto naquela noite, em fevereiro, eu bebi tanto, que eu cheguei a mexer com duas mulheres de dois amigos meus, né? E eu cheguei em casa e eu lembro que tinha meu tio que já partiu, e ele me aconselhou, ele me aconselhou como um pai. E naquele dia eu tinha determinado que eu não iria mais beber. Eu não era crente ainda, mas eu falei, eu não vou mais beber. E teve o aspecto, eu ainda bebendo, quando a minha mãe me chamou para ir para a igreja. E eu fiz a minha primeira oração. Eu considero aquilo como uma oração, porque eu estava na cozinha e minha mãe falou, Marco, vamos para a igreja. E eu bêbado. Eu falei, mãe, eu não vou não, mas um dia eu vou. E eu lembro que eu estava lá e eu fiz a minha primeira oração, foi assim a oração. Eu falei assim, eu quero falar com Deus da minha mãe. Minha mãe era assembleana fervorosa. E eu falei, eu quero falar com Deus da minha mãe. Se o Senhor levar a minha esposa, essa foi minha oração, se o Senhor levar a minha esposa primeiro, eu vou ser teu servo, eu vou te servir. Eu não sei bem as palavras, eu estou falando palavra de crente, mas eu não sei bem a palavra que eu usei, se foi servir ou se eu vou ser crente, alguma coisa nesse sentido. E eu sei que Deus escutou, que levou a minha esposa primeiro. Em primeiro plano, ele levou ela para a igreja e eu já tinha determinado que não iria mais beber. Quando foi um mês depois, aconteceu que ela foi para a igreja e me levou para ir para a igreja. E ali eu comecei a andar com aquele homem de Deus. E eu fiquei maravilhado com a palavra de Deus, ele pregando naquele fervor, e ele fez aquele apelo assim, alguém aqui quer aceitar Jesus? Eu estou me arrepiando todinho, irmão. Alguém aqui quer aceitar Jesus?
vem aqui na frente. Eu falei, dentro da minha alma, eu falei assim, Senhor, eu te aceito, mas eu não vou lá não, porque eu sou tímido. E eu não fui e aceitei Jesus no banco. E ali, e ele me chamou para conversar, ele queria conversar comigo na terça-feira, eu fui para o culto, eu e minha esposa, e novamente ele me chamou para ir na quarta-feira, eu fui no culto quarta-feira, e naquele culto de quarta-feira, parece loucura o que eu vou falar, mas eu fiz a minha primeira campanha no monte de 8 dias de oração. Eu fui no culto e fui para o monte com ele na quarta-feira, sem saber orar, e aquele homem me abraçou, e eu me senti mesmo, mas as lutas continuaram. Na verdade, piorou. Estamos de volta, daqui a pouco nós teremos a segunda parte desta linda história de fé. Mas eu quero trazer uma outra, são tantas pessoas abençoadas, transformadas, regeneradas, que a gente fica assim, fazendo seleção, quais as histórias que nós apresentaremos aos nossos telespectadores. Nós temos uma outra agora, do cidadão, o Eduardo. O Eduardo tinha uma depressão profunda, vivia uma vida assim de muita tristeza, uma vida totalmente fracassada, derrotada, sem perspectivas. Mas um dia ele descobriu a Casa da Bênção, a Catedral da Bênção, lá em Brasília. E desde o primeiro dia que ele colocou seus pés lá, o poder de Deus se manifestou na vida dele e ele foi recebido, ele foi inserido na vida da igreja. E ele usa uma expressão interessante, na Casa da Bênção, além do espiritual, todos têm oportunidade, porque a minha vida mudou em todos os aspectos. Vamos deixar que o Eduardo nos conte, em uma única parte, a sua história. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Para me apresentar, eu sou Eduardo Claudino, filho de pais separados. A minha história começa assim. Minha mãe se casou com 13 anos, foi que ela ficou grávida de mim. E naquela época a infância era um pouco bem melhor do que agora, Hoje há muita malícia, mas naquela época minha mãe, na verdade, ela casou uma criança. E a gente sofreu, Tanto eu como bebê, ela como mãe, sofreu uma certa rejeição, porque ela foi casada obrigada e a família do meu pai, algumas pessoas, alguns familiares diziam que eu não era filho do meu pai. Então já começou daí, Eu fui crescendo, tudo, e sofri assim uma certa depressão oculta. Eu podia estar no meio de pessoas, eu podia estar me divertindo, sorrindo, mas quando eu chegava em casa eu me sentia muito só, muito triste. E com o passar do tempo isso foi piorando, mas eu não conseguia demonstrar. Eu estivesse no meio de amigos, ou estivesse na escola, o que eu estivesse fazendo eu sempre estava com um sorriso no rosto, mas aquele sorriso falso, que por dentro só havia tristeza. Quando eu completei 13 anos, meus pais se separaram e eu vivi assim com a minha mãe, com meu pai não tinha tempo para nós, ele também não participou da nossa infância, nem na minha nem do meu irmão. E eu com a minha mãe, a gente tinha aquele negócio que eu tinha que trabalhar para sustentar a casa, para ajudar, porque só a minha mãe não dava conta. Então eu comecei a trabalhar também muito novo, 14, 15 anos eu já trabalhava. E aos 16 anos foi quando eu comecei eu estudava, voltava para casa e só ficava trancado. Eu só tinha contato com familiares paterno e materno, mas sempre batia aquela tristeza, eu não sentia vontade de viver, Eu vivia porque tinha que viver. Aí foi quando uma tia minha, que até hoje é Casa da Bênção, Raiz, que foi a Lourdes, e ela me convenceu a ir para a igreja com ela, a conhecer esse Jesus que ela falava tanto, que podia mudar a minha vida, que podia ter uma vida melhor.
E nisso eu comecei a ir com ela. E graças a Deus eu me senti bem recebido, foi aconchegante. E aquilo me trouxe uma paz, né? Porque eu vi que eram amizades verdadeiras. Eu tinha muitas amizades fora da igreja, mas que não levava a lugar nenhum. E aquela turma ali, aquele pessoal, me recebeu de braços abertos. E aquilo me trouxe um alívio, porque eu falava, eu não estou só. Né? Porque por mais que você é cercado de muitas pessoas, muitas vezes você se sente só. Com muito amor, com muita alegria, vamos receber o nosso bispo Antônio Carlos Palarone, diretamente do Estúdio 2. Boa noite, bispo Palarone. Bem-vindo ao programa Cristo, a Verdade que Liberta. Boa noite, apóstolo Jair. Boa noite para você do Paraná. Boa noite para você do Rio Grande do Sul. Boa noite para você do estado do Tocantins. Grande abraço. Cristo, a Verdade que Liberta. Todas as noites, das 19 às 20 horas, aqui pela RBI. Levando até você fé, esperança e uma experiência com o sobrenatural. Eu sempre digo, quando a fé, e essa fé, ela se vale da oração, ela vai gerar um milagre. Há muitas pessoas que só ficam numa expectativa, elas guardam no coração uma expectativa de que em algum momento vai haver um movimento de Deus a favor da vida dela, e então as dores vão cessar, as portas vão se abrir, as confusões dentro de casa vão acabar, e ela vive só dessa expectativa. Mas ela não vive de uma busca. E nós temos procurado trazer esta realidade para você aqui dentro de Cristo, a Verdade que Liberta. É necessário ter uma busca. O doente que não busca e carrega no corpo uma doença que, apesar de ter nome, apesar de ter identidade, mas ainda não possui tratamento, ele vai morrer com essa enfermidade. Olha, e com quantas enfermidades, com quantas doenças, nós ainda lutamos contra elas. É óbvio que hoje a ciência ela já consegue tratar com muitas enfermidades que não tratava há décadas atrás. Nós damos graças a Deus por isto. Vacinas, porém, ainda há algumas situações de saúde, algumas não, muitas situações de saúde em que a ciência não consegue, apesar do seu desenvolvimento, criar o tratamento que vai pôr fim àquele sofrimento, que vai pôr fim àquela enfermidade. É uma realidade que nós vivemos. Infelizmente, muitas pessoas têm morrido em razão disto. Por exemplo, uma enfermidade muito antiga é a tuberculose. Nós sabemos que existe algum tipo de tratamento, mas olha, quando ela chega num estado avançado, por descuido da pessoa, é como o câncer, né? O câncer você pode tratar dele no tempo certo e pode vencê-lo. Mas a maioria das pessoas elas acabam, né? Tratando essas situações tão vitais acerca da vida delas que não dão atenção. Aí quando o leite está derramado, só um milagre, porque aí a ciência não consegue dar jeito. Tuberculose é um desses casos. Eu vou trazer agora para vocês o caso de um rapaz do Gomes. Ele teve tuberculose, sabe, não tinha mais saída para ele. O rapaz estava mais magro do que um grilo, só para você ter uma ideia. Mas em um dos nossos encontros sobrenaturais, no templo da Igreja Casa da Bênção, o Gomes foi surpreendido. Veja essa história, acompanhe tudo isso aí. Ô pastor, eu passei pelo médico com uma dor, e nessa dor me causou algo triste. Eu fui
recebi os exames de tudo lá do médico e eu estava com tuberculose crônica. Onde doía? Meus pulmões todo. Tudo. Eu não podia tossir, eu comecei a tossir, e a minha se agravou de uma forma tão rápida que eu fui designado pelos médicos e eu já estava afastado do trabalho já para ser separado da família, de tudo. Só tinha 6 meses de vida. Te deram 6 meses de vida por causa dessa tuberculose crônica. Tuberculose crônica era uma maldição hereditária que a minha mãe tinha passado 1 ano internada com isso no hospital, quase que morri. Acompanhei todo o processo na época da minha mãe. E logo quando eu conheci Jesus, que estava, caminhando com Jesus ali e tal, fui promovido na empresa que eu trabalhava. E aí veio essa doença e eu comecei a questionar Deus. Eu falei, quando eu estava no mundão, que eu era drogado, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era da zoeira, o Senhor não tinha me dado nada. Agora eu aceitei o Senhor, coloquei Deus na parede, cara. E aí eu falei, agora o Senhor me deu essa doença, eu não aceito isso. E aí, pastor, quando eu fui lá nos médicos, lá, a primeira semana que eu tossi, saiu um bolo de sangue, eu escondendo da mulher. Fui no hospital e quando cheguei lá, a doutora falou, olha, você está com os pulmões tudo, tirou várias chapas do meu pulmão e estava lá, tuberculose crônica. E quando foi o seu encontro com o sobrenatural? Foi uma oração, foi uma palavra, foi uma reunião? Como é que foi que você percebeu e sentiu a cura de Deus? Pastor, eu fui convidado para ir numa... Os mover do apóstolo Doriel. Foi num ginásio aqui que teve, em 2008. E aí eu cheguei lá nesse ginásio, ele na oração, eu lá em cima, eu me lembro como se fosse hoje, um frio, aliás, um calor e eu com frio, duas jaquetas, e ele orando lá, e ele gritou que nem o senhor falou hoje no culto. Oh, Deus! Quando ele fez assim, eu estava lá em cima. Aí, de repente, ele virou, aqui! Aí apontou, tem uma pessoa que está desiludida, que vai morrer, que os médicos já desenganaram. Meu Deus do céu, eu estava lá em cima, eu falei, pronto. Falaram lá embaixo que eu estou com tuberculose. Vamos embora. Aí, na hora que ele rodou, que virou assim, abriu o caminho. E aí ele falou, é você, jovem. Eu falei, olhei assim, todo sem graça. Eu? É. Desce aqui, eu não podia nem andar. O pastor Jean subiu correndo, me pegou de um lado, a pastora Van do outro, ele trouxe embaixo e pegou, fez aquela oração. Ungiu as mãos e começou a passar nos meus pulmões, nas minhas costas, me abraçando e orando. E depois ele fez algo muito forte, algo sobrenatural. Sim. Pegou um copo com água, irmão. Pegou o copo com água, ungiu e falou assim, Deus que eu creio, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, é o Deus de Moisés. Se não for esse Deus, irmão, vai matar eu e você. Aí peguei o copo com água, tomei. Ele, não toma tudo não, me dá aqui. Tinha ainda uma borra de sangue. Ele tomou do mesmo copo, da mesma água, lembrando que tuberculose é super contagiosa. Sim, pastor. E aí, como é que foi? Pastor, quando eu saí de lá, eu saí já com calor, com fervor, e ele olhou para mim e falou, creia. Você crê? Eu falei, creio. Você crê, irmão? Creio. Aí ele bateu, creio. Eu falei, amém. Estou curado. Aí pus na minha mente, estou curado, e desci dali, pastor. E aí fui fazer os exames, e aí a médica me deu uma palavra que ela falou assim, só um milagre para te curar. Se tu crê em Deus, só Ele vai te curar. E eu voltei. Estou curado. Ela fez 8 exames e ficou, tem alguma coisa errada? Eu falei, tem não, doutora. Não apareceu mais nada. A médica ficou impactada. Minha gente, é isso. Tuberculose, sabe? São enfermidades que quando passam do tempo, quando o paciente não cuida, né, logo no início, leva muita gente à morte, a óbito. Mesmo assim, a ciência tem lutado, mas não tem dado conta de algumas situações, não é verdade? Até hoje, as pessoas estão morrendo de câncer, até hoje as pessoas ainda morrem de AIDS, né? Consegue se amenizar um pouco, prolongar um pouco mais o tempo de vida da pessoa sobre a Terra, mas a cura, em um caso como este, só o poder de Deus mesmo. Você concorda comigo? Agora você vê que coisa extraordinária, né? A situação do Gomes. O apóstolo, quando ora por ele, né? Quando ora por ele, tem tanta convicção, plena certeza da cura,
que manda ele tomar metade de um copo d'água. E toma a outra metade e diz, olha, se a minha oração, poder que Deus me deu para curar doentes, não curou você, então eu também vou ficar tuberculoso. Porque isso aqui é contagioso. E meus amigos, passado anos, está aí o Gomes. Um pouco magrinho ainda, né? Mas não tem mais a tuberculose, não. Completamente curado. Nós damos graças a Deus por isto, não é? Neste domingo agora nós teremos o domingo do sobrenatural, às 9 horas da manhã. Como sempre em São Paulo, aqui no Brás, na Celso Garcia, número 1081, no templo da Igreja Casa da Bênção. Mas também neste domingo, especialmente, nós vamos atender o povo da Baixada Santista. E eu vou estar em Santos, vou estar na cidade de Santos, no templo da Igreja Casa da Bênção, também às 9 horas da manhã, na Avenida Conselheiro Nébias, 324. Conselheiro Nébias, 324. E também nos endereços que você tem acompanhado aí no rodapé durante a nossa programação, você pode procurar um templo da Igreja Casa da Bênção. Então é isso. É isso aí, apóstolo Jair. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua preciosa família e segue com o senhor aí de vitória. Nós ouvimos a primeira parte da história de fé do Marcos de Araújo, logo no início do programa, mas queremos agora trazer a segunda parte, como ele relata a transformação no lar, na família, na sua vida sentimental, amorosa. Deixe que o Marcos nos conte. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Agora não era mais por causa da bebida, porque eu já tinha abandonado aquele vício, né? Era a luta do conhecimento da palavra e a palavra me confrontando. Eu olhava para mim e me sentia um nada, porque eu me comparava com a palavra, os homens de Deus ia aprendendo, e eu olhava para mim e me sentia muito sujo. Eu olhava para mim e falei, nossa, mas como eu sou sujo diante de Deus. Como pode Deus me amar desse jeito? E eu comecei a ter muitos conflitos dentro de mim, né? Por causa disso. E outras coisas andando a gente tem aquela esperança que as coisas vão melhorar e aconteceu ao contrário, as portas se fecharam. Os amigos que eu tinha, que eu achava que eram amigos, eu os perdi todos. Eles me chamavam para ir beber e eu falava, não, eu agora sou crente, eu quero levar você para a igreja. E eles não vinham, e eu queria repartir o conhecimento de Cristo, e eles não vinham, e eu me sentia abandonado pelos amigos. Amigos de bares, né? Que a gente tem essa ilusão. Eu tinha essa ilusão. E ao invés das coisas melhorarem, foi piorar, porque eu comecei a ter muitos conflitos na vida, financeiro, as portas se fecharam, e eu queria me batizar, e foi quando um dia eu falei com o pastor, pastor, eu preciso batizar. O que marcou a minha história com a minha esposa foi quando eu cheguei para o pastor, falei, pastor, eu preciso me batizar, mas eu não sou casado. Aí ele virou para mim e falou assim, eu faço o seu casamento, vai. A instrução foi, eu não tinha dinheiro, não tinha como comprar, não tinha. Eu saía cedo de casa, portas fechadas, e não tinha serviço. Eu, profissional da área, de parte elétrica, de construção civil, de hidráulica, né, de reformas em geral, e eu não tinha como, não tinha emprego, não tinha serviço. Aqui em Brasília estava tudo assim mesmo difícil. E eu não tinha como fazer o casamento. E aquele homem falou assim, arruma um dinheiro, compra essas aliançazinhas, eu nunca vou me esquecer disso. Compra essas aliançazinhas de camelô,
de R$1 na época, ou era um cruzeiro, não lembro, faz tanto tempo. E eu fui lá e comprei a aliança, 2. E chegamos um dia acho que de quinta-feira. A pergunta do pastor foi bem assim, meu querido. Ele falou assim: você pretende ter outra mulher? Eu falei: misericórdia, pastor. Eu já era crente. E ele fez a mesma pergunta para ele: você pretende ter outro homem? Ela: sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, pastor. Ele falou: então, mediante o que vocês estão conversando agora, eu vou casar vocês. E Deus será a testemunha. E ele nos botou de joelho, deu uma palavra, um sermão muito bonito. Leu a palavra de Deus, ungiu a gente e ali ele nos casou. E depois que ele fez aquele casamento ali, ele falou: agora eu vou batizar você. E ali ele assinou e nos batizou. Isso marcou a minha vida. Acho que foi ali que eu descobri o que era, atrapalhou, né? O que era verdadeiramente servir a Jesus. Ali eu conheci o que é amar uma pessoa sem julgar ela, sem apontar para ela. Porque eu senti nas palavras dele, eu senti no gesto dele o amor de Cristo. E Deus foi nos curando através do tempo, através do seu amor, através da sua misericórdia. Deus foi sarando as nossas feridas. Hoje, a nossa vida é totalmente diferente, assim, né? Deus, depois das curas interiores, dos ensinamentos, Deus não me ensinou muito. Hoje eu não tenho nenhuma necessidade de bebidas, de prostituição, de nada do que eu passei lá. Ela também, eu posso falar por ela, ela não vê nenhuma necessidade de nenhum tipo de vício, nenhum tipo de bebida, nenhum tipo dessas coisas que arruinam a vida de uma pessoa. Financeiramente, eu posso dizer que eu não passo grandes necessidades, eu tenho dinheiro para pagar todas as contas, pagar todas as pessoas, viver, comer bem, viver bem, pagar as dívidas. E de vez em quando estou saindo agora para ir namorar minha esposa, a gente vai sair e tal, vai curtir, e nós dois sozinhos, que amanhã é o dia dos namorados, né? Então vamos e tal. E Deus está abençoando. Financeiramente Deus tem dado essa honra para a gente. Em nome do Senhor Jesus. A glória é dele. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Só os homens desta casa, com aquela voz grave. Vamos lá. 1, 2, 3. As mulheres vai ganhar de 10-0. Quer ver só? Segura aí, pastora Celina. 1, 2, 3. Raquel, vamos lá. Uau! Tem fogo aí? Sacode o irmão aí. Tem fogo aí? Eu já senti meu coração queimar aqui. Tá queimando, tá queimando. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia! Na verdade, eu quero ler 2 versos, o 12 e o 13 do capítulo 6 de Levíticos. 12 e 13. Os irmãos sabem que nesse texto, Moisés recebeu de Deus a lei do holocausto. Levítico é o livro das leis. Parece até um livro jurídico. No capítulo 6, do verso 1 ao 13, Moisés entrega ao povo de Israel sobre a lei do holocausto. O contexto, o pano de fundo é a lei do holocausto. Os irmãos sabem que tudo na antiga aliança,
as cerimônias, as leis cerimoniais, tudo que está na antiga aliança era uma figura, era um tipo, era uma sombra do que é realidade na nova aliança. A lei do holocausto estabelecia que um cordeiro ou um outro animal, um touro, um bezerro, o mais usual era um cordeiro, ele deveria ser separado, examinado, porque ele não podia ter defeito, ele não podia ter manchas, porque ali já estava um tipo do que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele animal escolhido para o holocausto era morto, o sangue colhido numa bacia de metal, seu corpo era esquartejado e era colocado sobre o altar. E a lei do holocausto estabelecia que o fogo deveria arder, queimar, por toda a noite, até que o holocausto, o sacrifício do altar, fosse consumido. Esta era a lei do holocausto, sem entrar em maiores detalhes, porque tem muitas minúcias. Vamos, o que isto tem a nos ensinar, o que isto tem a nos dizer. Olha o verso 12, nós vamos tirar algumas lições do verso 12. Não deixa nada te distrair. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Agora veja bem a parte B. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. O sacerdote acenderá lenha, trará lenha, porá lenha no altar cada manhã. Cada manhã. Cada manhã de cada dia. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos irmãos, quando nós olhamos Levítico 9, 24, aqui está uma chave. Quem acendeu o primeiro fogo não foi Arão, não foram os sacerdotes, filhos de Arão. No verso 24 do capítulo 9, vai nos mostrar que quem acendeu o primeiro fogo, quem deu o start, foi Deus. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram de joelho sobre as suas faces. Fogo. Deixa eu falar um pouquinho sobre fogo. Os irmãos sabem que são 4 elementos da natureza, não é? O ar, a terra, a água e o fogo. Ar, terra, água e fogo. Ar, terra, água e fogo. Ar, terra, água e fogo.
O fogo, como elemento natural da natureza, ele é até idolatrado em certas seitas, como divindade. Mas para nós que somos cristãos, entendemos que o fogo é símbolo, apenas símbolo do Espírito Santo. O fogo sempre esteve presente nas grandes manifestações de Deus. Verdade ou não? Irmãos, na Bíblia há 445 referências sobre o fogo. 445 referências sobre o fogo. Só em Levítico são 32 referências sobre o fogo. As grandes manifestações sobrenaturais vieram acompanhadas da manifestação de fogo por parte de Deus. Se você olha, por exemplo, Moisés, quando ele foi chamado, foi numa sarça ardente, que ardia, queimava, mas não consumia. Se você olha, Moisés no Monte Sinai, o monte fumegava, estremecia, o fogo estava presente. Se você caminha um pouco mais e vai para o livro de 1 Reis, você vai encontrar o profeta do fogo, o profeta Elias. Verdade? Aleluia! Lá no Monte Carmelo, depois de restaurar o altar, ele chega e faz aquela breve oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifeste hoje que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz essas coisas, manda fogo. E o fogo... Se você olha para 2 Crônicas, capítulo 6, 7, grande sacrifício estava no altar. 20.000 bois, 120.000 ovelhas, por ocasião da consagração do templo. E Salomão ora: quanto maior o sacrifício, maior o fogo. Quanto maior o sacrifício, maior fogo para consumi-lo. Quanto maior o sacrifício, maior o fogo para consumi-lo. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. A igreja realmente era
assim, algo fora do normal. A gente chegava, o impacto do louvor mexia, era aquela época de corinhos, né? de igreja que pega fogo, que o pessoal começa ali a falar em línguas, e eu tinha aquela curiosidade de falar em línguas e conhecer aquilo, porque eu achava aquilo muito bom, e aquilo foi me envolvendo, e eu comecei a praticar, a minha vida envolvia tudo que fosse da igreja. E depois que eu passei pelo batismo, eu comecei a entender a minha história de vida. Porque eu entendia que tudo que eu tinha passado tinha que servir como um testemunho para jovens, adolescentes que sofriam do mesmo problema que eu tinha, que era a tristeza dos pais separados. Então eu comecei a participar de visitas em asilo, com o pessoal que fazia visita em asilo. Eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu fui para o Jardim de Deus trabalhar com crianças. Eu comecei a amar tudo que envolvia a Casa da Bênção. Eu estou mais de 36 anos na Casa da Bênção, amo demais esse ministério. Foi o que me trouxe muita coisa boa, que mudou toda a minha vida, né? Eu era uma pessoa que eu começava um curso, eu não terminava, eu começava um aprendizado novo, eu não terminava. Hoje, graças a Deus, eu consegui terminar várias coisas na minha vida. Hoje eu sou técnico em confeitaria, eu sei mexer com confeitaria, eu estou no meu último ano de pedagogia, fazendo faculdade. Eu tenho entrosamento, continuo fazendo as obras, né, tanto de evangelismo, como hoje na igreja eu trabalho com decoração, peguei o amor a essa arte de decorar, dou aula para as crianças, sou professor do infantil também, do Ministério Infantil, e tudo mudou. Graças a Deus também, vindo às convenções na Casa da Bênção, eu conheci a minha esposa, hoje casado, tenho um filho de 7 anos, me casei na Casa da Bênção, mas o processo, o tratamento, a forma que a igreja te acolhe, isso vai transformando a sua vida, vai mudando de uma forma assim sobrenatural. O que me deu mais força para mim vencer aquela depressão, aquela solidão que eu sofria, foi o envolvimento da igreja na minha vida. O envolvimento da igreja que eu digo, a comunidade, o povo, as pessoas que se interessavam em cuidar. E hoje aqui estou na catedral, né? Trabalho aqui na Catedral da Casa da Bênção, sou voluntário na parte de decoração, sou professor do Ministério Infantil, me divirto com várias atitudes de ações que tem na igreja, de eventos que eu gosto de participar, gosto de me envolver para ajudar. Como eu falo, né? Eu sempre falo para o pessoal quando eu cheguei aqui, eu nasci na Casa da Bênção obreiro e vou morrer obreiro, porque por mais que venham, né, venha cargo, venha crescimento, o fato de você viver num ministério que ele te dá a chance de mostrar aquilo que você sabe fazer, que te dá a oportunidade de fazer, é muito difícil você falar assim, não é o ministério que eu queria estar, é onde eu estou, é onde eu queria estar. Após a conclusão desta linda história de fé, quero falar com você, superintendente, pastor, líder da Casa da Bênção em São Paulo, você telespectador da Grande São Paulo, ou mesmo do interior, é que amanhã sábado, às 14 horas, daremos início a uma tarde de unção, de poder de Deus, de avivamento, de manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Será a Santa Ceia Ministerial. Anote o endereço: Avenida Celso Garcia, 1081, no Brás. Você é o nosso convidado especial. Preparando para o momento da oração, quero chamar a pastora Raquel. São centenas e centenas de pedidos que chegam e todos eles merecem toda a nossa atenção. Pastora Raquel, boa noite, bem-vinda ao programa.
Muito boa noite, apóstolo Jair. Boa noite, povo de Deus. Boa noite a você, amigo, amiga, telespectador do maravilhoso programa Cristo, a Verdade que Liberta. É tão bom estarmos aqui em mais uma noite abençoadora, trazendo os pedidos de oração. São centenas e centenas de pedidos ao altar das orações. São vidas que estão desesperadas, que entram em contato conosco, crendo no poder da oração. E com certeza todos os pedidos estarão inclusos aqui conosco, ao altar das orações. Entrou em contato conosco Jonas. Ele mora em Acanga, São Paulo, e ele pede oração, pois é viciado no cigarro. Ele não consegue se libertar, ele diz aqui, olha, de jeito nenhum consigo me libertar. E pede por sua esposa Raquel, minha xará, pois ela é viciada nas drogas e no álcool. Jonas, você crê em milagres? Você crê que Jesus é a dose mais forte, que quando entra no corpo, alma e espírito, arranca toda a dependência química, arranca toda a dependência que está no sangue? Jesus é a verdade que liberta. João 8,32 está escrito assim, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Jonas, toma posse. Creia que a sua esposa Raquel será liberta e toda a sua casa servirá ao Senhor. Também entrou em contato conosco o Edson. Ele mora em Astorga, Paraná, e ele pede oração pela reconstituição de sua vida, por seus filhos Enison, pois ele é cadeirante, e pela sua filha que foi completamente abandonada pela mãe. Edson, uma situação muito delicada e triste. Eu que sou mãe, me coloco no lugar, imagina a dor do seu coração. Porque pode uma mãe se esquecer do seu próprio filho? Pode um pai abandonar os seus filhos? Todavia, o Senhor Deus nunca abandonará. Tenha certeza que a sua casa está na palma das mãos do Senhor Jesus. Seus filhos, a sua vida, seus sentimentos e suas emoções estão diante do Senhor. Receba esta palavra, toma posse, porque nós cremos na restituição da sua casa, em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco Elzira, ela mora em Colatina, Espírito Santo. Um grande abraço para esse estado tão lindo, tão especial, que amamos tanto. E ela pede oração por sua prima Andréia, que foi desenganada pelos médicos. E ela precisa da cura e está desesperada. Elzira, não se desespere, confie no Senhor. Lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, do seu lar, dos seus amigos, dos seus amados, queridos parentes. Jesus está no controle. Parece que as coisas vão de mal a pior, só parece, porque aquele que crê e ora, aquele que de fato acredita, verá a glória de Deus. Receba, toma posse, em nome de Jesus. Também ligou para nós a Delma, ela mora no Rio de Janeiro e pede oração por sua irmã Dalva. Uma veia da perna, ela coloca aqui, uma veia da perna esquerda entupiu e se formou uma ferida enorme. O pé dela começou a apodrecer, então precisam amputar. Delma, toma posse da vitória. E no momento que nós orarmos no altar das orações, peça para sua irmã com muita fé colocar as mãos sobre o pé. E eu creio que qualquer tipo de enfermidade, Jesus, o médico dos médicos, vai curar. A última palavra vem da boca de Deus. Por mais que os médicos aqui da terra tenham dito que tem que amputar, o Senhor Deus vai fazer o milagre acontecer. E todos os órgãos, nervos, peles, juntas do pé será restaurado pelo poder da oração. Vem conosco ao altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar.
Poderoso Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo e através dos seus merecimentos, humildemente oramos ao Senhor, te apresentando os milhares de telespectadores que acompanharam este programa até agora e que agora clamam ao Senhor, crendo na manifestação do teu poder. Que uma bênção seja liberada sobre estes que estão doentes, trazendo-lhes a saúde, a cura de seus corpos. Ó meu Deus, onde houver uma perturbação, amarrando, perturbando este lar, esta família, nós ordenamos a estes poderes do mal que saiam neste momento, que batam em retirada. Oramos pelas pessoas aprisionadas pelos vícios do álcool, das drogas, dos narcóticos psicotrópicos. Ó, que a dose mais forte, o poder do teu Espírito, venha sobre estas vidas e todas as cadeias, prisões, amarras espirituais saiam agora e haja libertação. Que esta família receba a bênção da paz, do amor, da união, da revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoados hoje e sempre. Amém. Após a oração da fé, resta-nos apenas despedir, desejando a vocês um final de semana muito abençoado. Esperando por todos lá na Avenida Celso Garcia, 1081, na tarde de amanhã, às 14 horas. E aqui pela TV, segunda-feira, se Deus quiser, um novo dia e um novo encontro. Até lá! Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Seguimos a ordem do nosso Mestre. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação.
Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste.